Pronto. Então, hoje a gente vai falar sobre metadados. Eu não vou, não compartilhei minha tela ainda, mas vou compartilhar com vocês a apresentação daqui a pouco. O Dutra disponibilizou um material para vocês lá. Eu vou usar na minha aula hoje um conjunto um pouco mais reduzido de transparências, tá? É o mesmo conjunto de material que ele disponibilizou para vocês, mas eu vou usar um conjunto um pouco mais compacto, por conta do tempo da aula, né? Que lá tem 51, 53 slides, se não me engano. Eu condensei um pouco, né, para a gente fazer uma aula mais objetiva hoje, e que caiba dentro dessa 1h30 que a gente tem para aula, tá certo? Antes de começar a aula de hoje, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer algum comentário sobre as aulas anteriores, tá? Enfim, vocês ficam com a palavra agora nesse início aí para a gente tirar eventuais dúvidas das aulas anteriores. Professor? Oi, Natália. Uma dúvida, mas é em relação a mais a questão lá das premissas que a gente já discutiu, sobre a utilização de dados, né, como que as pessoas respondem e como que elas podem participar. No caso, eu queria saber se existe uma tabulação, algum documento, assim, de praxe que a gente possa utilizar para a coleta desses dados quando a gente está falando de pessoas, né, pessoas respondentes. Aí eu vou dizer um pouco da minha situação, tá? Eu tenho dados coletados como docente, e essa é o que eu quero fazer do DPM, de 2 anos. Eu apliquei uma metodologia ativa de ensino na disciplina de estatística e coletei esses dados. Nesse caso específico, eu não tenho como ir atrás desses alunos, até porque eu não tenho mais vínculo com a faculdade. O que eu tenho, no caso, são os dados exatamente de performance, né, melhoria de notas, e aí, ao final, eu passei um questionário para eles, para avaliar a disciplina, né, tanto com o curso, né, com a metodologia, como também sem a metodologia, exatamente para a experimentação. E eu queria saber, assim, qual a limitação para eu poder utilizar esses dados, se eu posso utilizar esses dados livremente, ou se eu tenho alguma restrição. Boa pergunta, Natália. Eu penso que se você não identificar alunos, isso você pode fazer por agrupamento, você pode tentar aplicar alguma técnica de anonimização, tá? Eu não vejo problema, tá? Quanto a LGPD, ainda tem uma grande dúvida, porque esses dados foram coletados antes da lei entrar em vigência, tá? Então, eu entendo que a lei também não se aplica para a questão desses dados que você já coletou, tá? No meu caso, eu usaria livremente, tomando os devidos cuidados para não ter identificação dos respondentes, tá? Tá ótimo, professor. Nesse caso, a gente vai ter alguma aula, assim, com técnicas para essa anonimização? Não, Natália, não teremos, mas as técnicas são de técnicas simples, né? Como, por exemplo, você colocar assim, aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, tá? Codificar. Isso, e não relacionar com, por exemplo, com o aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, características que possam identificá-lo, né? Por exemplo, o aluno 1, os dados foram coletados em 2018, tá? Tô chutando, tá? Você pode criar geralmente o pessoal faz isso, né? Você pega uma tabelinha, cria lá, aluno 1, curso, coloca lá, bacharelado em ciências contábeis, né? De uma universidade pública, beleza, na cidade de Ribeirão Preto, opa, peraí, universidade pública em Ribeirão Preto só tem a USP, 2018, ciências contábeis, aí a disciplina era a disciplina X, aí você chega quem é na pessoa, né? Basicamente dá para se descobrir quem é a pessoa se você colocar outras características relacionadas.
né? Mas você consegue chegar num conjunto de identificação. Então, essas coisas, se você conseguir não colocar, tipo assim, olha, a amostra são de tantos estudantes, com a média de idade tal, foi aplicada numa universidade pública, mas não se identifica qualquer cidade, para você não ter, para dificultar, na verdade, que descubram de onde é. Ah, tá ok, professor. No caso, eu não devo, então, identificar sequer a faculdade, é isso? Eu não faria isso. Eu só colocaria que era uma universidade pública ou uma universidade privada, tá? Ou X de uma universidade pública, X de uma universidade privada, tá? Sem identificar a cidade. É que você fala, uma universidade pública é, em Goiânia, já sabe que é a Federal de Goiás, certo? Então, se você conseguir não identificar dessa forma, com cidades, você consegue aumentar o grau de anonimização das coisas, Tá ótimo, professor. tá? Que, na verdade, se não houver nenhuma, como que eu posso, nenhuma teste de correlação entre características socioculturais ou demográficas da amostra para com os resultados que você quer mostrar, o quanto menos você colocar de características sociodemográficas ou de características culturais, melhor, né? Porque eu canso de ver trabalhos que o pessoal faz aquela identificação enorme da amostra e, na verdade, a hora que você vai ver, peraí, por que ele fez toda essa identificação da amostra, sendo que a hipótese dele, que ele quer demonstrar estatisticamente ou não, é outra coisa, e que esses dados da caracterização inicial da amostra, na verdade, não serviriam para nada, entendeu? Ah, tá ok, entendi. Eu acho que eu caibo exatamente nessa situação mesmo. Então, aí depende da tua situação, né, do que você quer cruzar. Agora, se tiver que cruzar com características sociodemográficas, aí a amostra tem que ser melhor pensada em como você vai anonimizar ela para não ter problemas, Tá ótimo. tá? Ou você pode colocar nomes fictícios, né? É, além, ao invés de usar estudante um 2 3 4 colocar nomes fictícios. Enfim, tem algumas técnicas aí que a gente pode colocar, tá? Se você quiser, depois eu posso tentar coletar algum material, eu peço para o Dutra ou disponibilizo lá para vocês. Mas, no geral, essa questão da anonimização é dessa forma. É interessante, professor, em relação a exemplos, né? Porque eu acabei vendo alguns que são muito práticos, então, assim, no que eu estou querendo trabalhar, eu ainda não vi nenhum exemplo, assim, mais concreto, né? Que seria exatamente em relação a essa área de educação, a metodologia, se puder disponibilizar, assim, possíveis quadrantes, né, construtos para isso, eu fico bem agradecida. Tá, joia? Eu vou tentar coletar alguns, conversar com o Dutra também e a gente disponibiliza para vocês lá. Por nada. Mais alguém, pessoal? Oi, boa noite. Boa noite, Laila. Eu tenho um trabalho parecido com o da Natália, em quesito de os dados já foram coletados, sabe? E eu estava dando uma lida nos outros DNPs que tem lá no site, e todos eles falam de uma forma em futuro, assim dizer, sabe? Os dados serão coletados, os dados serão exibidos. E como que eu posso escrever isso de uma forma que eu já tenho os dados, entendeu? Eu escrevi grande parte do MP já, só que eu não sei se está certo. Ô, Laila, pera aí, eu vou te responder já. Puxa vida, Anderson. Não chegou nada para eu autorizar ele. Eu acho que como eu. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa.
Eu teria que... Eu estou como organizador, então eu poderia autorizar ele, mas eu não estou conseguindo autorizar ele, não. Ele não aparece para eu autorizar ele, o Anderson. Você consegue ver com ele e me retornar para ele tentar entrar de novo? Tá, pode Ele deixar que eu não... vejo sim, professor. Obrigado. Tá. Vê com ele aí. Qualquer coisa a gente vê alguma outra forma dele tentar entrar. É verdade, tem um e-mail que ele está cadastrado aqui, deixa eu ver. É exatamente esse, o Leonardo Silva 57. Então, Laila, quando a gente fala aqui do DMP, né, que é o plano de gestão de dados, a gente está falando dos dados, do plano, né? Então, em geral, realmente ele é no futuro, porque em geral são dados que você ainda vai coletar, tá? Aqui para a disciplina, a gente é um exercício que a gente está fazendo. Então, para esses seus dados, você no DMP, você utiliza como se não tivesse coletado eles ainda, certo? Utiliza o futuro. Quando você for criar um arquivo de dados, um artigo de dados, que é a publicação, né, igual eu e o Dutra fizemos, aí você pode colocar já no passado, né, que os dados foram coletados e etc. Mas para o exercício do DMP, utiliza como se fosse trabalhar no futuro, entende? Ah, Para o ok. nosso exercício aqui, tá? Ok. Então eu preciso mudar, porque eu já fiz a maior parte da forma que eu falei. Na verdade, Natália, você colocou o Laila, você colocou eu e o Dutra como colaboradores lá para a gente poder ver o DMP que você está fazendo? Sim, sim. É engraçado, eu não recebi nenhuma notificação. Depois eu verifico, Coloquei os 2 e-mails dele e o seu. tá? Pô, depois eu vou entrar lá e verificar que eu só tinha o do Leonardo Ah, ok. Tá lá bom, obrigada. com nada. Será que o Leonardo não vai conseguir entrar? Que realmente não está aparecendo para eu autorizar ele. Ele está tentando com outro e-mail, Anderson? Olá, professor. Sim, sim. Depois que a Natália passou essa dica de usar o e-mail USP, aí eu passei para ele. Ele estava tentando usar catalogar com outro. Mas ele ainda não entrou. Ah, acabou de entrar. Legal. Boa noite, obrigado, professor. Boa noite, Leonardo. Bom, vamos lá então, pessoal. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então vamos lá. A aula de hoje, pessoal, é sobre metadados, né? Eu queria começar a aula antes de compartilhar a tela com vocês e entrar nas transparências. Eu gostaria de saber de alguém de vocês se vocês conseguem me definir ou sabem o que é um metadado. São os dados de informação do arquivo? Beleza. É uma definição que dá. Mais alguém?
Seria como se fosse a descrição dos arquivos, por exemplo, o autor, fonte, informações técnicas de como foi feito. Também, Anderson. Tá? A tua resposta é basicamente a mesma do Leonardo. Eu entendi dessa forma. Tá? Metadados, né, a gente faz uma definição que é dados dos dados. Então, a gente vai descrever tanto arquivos, tá? Então, tem toda uma questão de identificação do arquivo e também do conteúdo desse arquivo, tá? Alguém daqui já usou algum metadado? Eu já usei para pesquisa bibliométrica. Tá. E da onde você pegou esses metadados, Leonardo? Eu peguei dos arquivos em PDF, do próprio artigo, né? Não foi da base de dados, né? A análise bibliométrica foi feita em cima dos arquivo digital dos artigos. Legal. Eu também usei, só que eu peguei direto da base Scopus. Aí eu Legal. importei já os metadados para usar na bibliométrica também. Legal. É justamente onde que eu ia entrar, né? Uma referência bibliográfica, por exemplo, quando você pega um arquivo .bibtex, ele nada mais representa do que um conjunto de metadados. Aquele arquivo que você pega e coloca lá no Mendeley, né? Não sei se é porque todo mundo usa o Mendeley. A hora que abre aquela telinha do lado do Mendeley, quando eu falo, todo mundo, alguém não conhece o Mendeley aqui? Eu conheço, só que eu uso um outro, eu uso o Zotero. Tá. Então, tanto em um quanto o outro, né, o Zotero, o Mendeley, ou aquele outro que eu esqueci o nome agora, até a gente conversou na última aula. Do lado, a telinha que abre do lado é uma telinha de metadados, né, que você vai colocar lá qual que é o tipo de artigo, o título dele, tem o resumo, tem DOI, tem URL, enfim, tem uma série de coisas lá, de itens, né, de campos, que são considerados metadados, né? Numa página web, por exemplo, né, você tem uma série de metadados embutidos ali também. E esses metadados, eles são utilizados, por exemplo, para os robozinhos de busca do Google, quando eles capturam dados e jogam para o mecanismo de ranqueamento do Google, para ele fazer o ranqueamento de uma página, né? E eles buscam essas informações em metadados, né? Informações de figuras, informações de links, informação diversas de palavras-chave, enfim. Tá? No próprio Word, né, não sei se vocês obviamente, vocês já submeteram artigos, e a própria revista ou o próprio congresso fala assim, você tem que deixar o arquivo totalmente, tem que tirar tudo de identificação do artigo para realmente considerar um blind review. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Aí tem evento ou tem revista que até tem um passo a passo que vai lá, você tem que entrar em propriedades, né? E tirar, aquilo ali também se relaciona com metadados, né? Todo mundo já passou por isso. Então, na verdade, a gente está cercado por um conjunto de metadados, né? Principalmente a questão da web, para você fazer buscas, etc., se relaciona ao contexto de metadados, tá? Então, a aula hoje é basicamente a respeito disso, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Para a gente começar a aula de hoje. Só vai ter um pequeno problema que justamente eu não vou ver vocês, tá? Eu não tenho todo aquele aparato que o Dutra tem, que ele coloca a imagenzinha lá no canto, bonitinho e tal.
Então, eu vou ficar com a minha transparência aqui, eu vou rolando um pouco, hora eu vou alternando para cá, hora eu vou voltando para lá. Então, se alguém tiver alguma consideração para fazer, tá, pessoal? Você abre o áudio e pode me interromper. Combinado? Bom, então vamos lá. Todo mundo está vendo a minha tela aí? Se alguém puder me responder por áudio, melhor. Sim. 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 Beleza. Joia, obrigado. Então, pessoal, a aula de hoje é a nossa aula 7, né? Aula sobre gestão de dados, e nós vamos falar especificamente sobre metadados. A nossa próxima aula vai ser sobre citações. Eu acho que a próxima aula é uma aula bastante tranquila, né? Porque todo mundo conhece e trabalha com citação já sem problema algum. Tá? Mas você ter metadados é importante para se entender o contexto de citações. O que a gente vai trabalhar hoje? Né? A gente vai trabalhar uma explicação do que é metadados, né? A gente já fez isso um pouco nesse início de aula, tá? Tentar ilustrar para vocês qual que é o valor, qual que é a utilidade de se utilizar metadados, né? Basicamente, em 3 stakeholders que existe dentro do contexto de uma gestão de dados, que é a questão dos usuários, dos provedores, né, que compreende tanto os cientistas quanto as instituições que também órgãos de fomento, tá? E instituições e universidades, quanto as organizações de dados, que são aqueles repositórios, etc. Tá? Então, a gente vai tentar ilustrar esse valor para esses stakeholders. Tá? Durante a aula, a gente vai falando sobre algumas informações, mostrando alguns registros de metadados, mostrando alguns padrões para vocês, mostrando algumas ferramentas, tá? E a gente vai tentar terminar falando um pouco de dicas de como se escrever metadados com qualidade. Dentro do ciclo de vida de dados, né, que são essas etapas que vocês estão vendo aí, o contexto de metadados se inclui nessa etapa de descrever, tá? Mas, na verdade, ele tem influência em todas as outras etapas, porque a partir desses metadados a gente consegue fazer uma série de análise, por exemplo, a gente consegue fazer publicação, a gente consegue fazer integração de base de dados, enfim, tá? E o metadado ele é bastante importante. Bom, o que basicamente tem em metadados, né? Voltando ao que a gente já colocou, que definição de metadados, são dados sobre dados. Tá? Tem lugares que colocam que são relatórios dos dados. Na verdade, eu vou identificar uma série de itens que vão fazer referência tanto à questão do arquivo, que a gente vai chamar de metadados estruturais, né? O título do arquivo, data que ele foi criado, o tipo daquele arquivo, né? Quanto metadados descritivos que correspondem aos dados em si, né? Quem criou aqueles dados, né? O que é o conteúdo daqueles dados? Quando que eles foram criados? Onde geograficamente eles foram coletados, tá certo? Como que eles foram trabalhados, desenvolvidos, né? Se eles são dados brutos ou não, tá? Enfim, uma série de itens, né, que vão corresponder ao conjunto de metadados que eu vou ter para um determinado dataset, tá? Tanto o arquivo, que são dados estruturais, quanto o conteúdo desses arquivos que a gente chama de descritivos. Bom, a gente tem metadados em toda a parte, tá? Isso eu também já coloquei um pouquinho na nossa introdução hoje, né? O nosso próprio sistema operacional tem um contexto de metadados aí, quando você vê nome de arquivo, quando foi criado, quem criou, tá certo? Você tem, por exemplo, aqui, ó, como que eu posso dizer? Aquela fichinha que tem em cada produto, que a gente diz quanto tem de gordura, quantas calorias, etc, etc. Tabela nutricional, professor. Isso, a tabela nutricional, obrigado.
ela traz aí uma série de metadados, tá? Uma referência bibliográfica, como eu falei, por exemplo, do Mendeley, traz também uma série de metadados, tá? E eles vão justamente tentar identificar esses fatores que estão aqui, esses itens que estão aqui. Tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, quem criou, o título, o local, tá? Aqui tem uma descrição física, né, que isso daqui provavelmente é um livro, que é uma ficção, o volume, quantidade de páginas, o tamanho, tá certo? E a gente tem também isso refletido, dependendo de cada escopo de utilização, os seus itens que vão descrever, tá? Alguns desses itens, considerando metadados, né, considerando metadados como todos, né, alguns metadados podem ser obrigatórios, né, por exemplo, a tabela nutricional aqui são itens que são obrigatórios, então todo produto tem que ter, são regidos por um arcabouço legal, tá? E tem outros que também trabalham com determinados padrões, como, por exemplo, padrões ISO, padrões ABNT, e que regem a determinação desses metadados, tá? Para que eles servem? Né? Para você, por exemplo, capturar informações, para você ter catálogos, estruturar catálogos de informação, estruturar formas de ranqueamento, por exemplo, como o Google faz, tá? Ou mesmo para permitir troca, citação e assim por diante. Outra importância que existe nos metadados, tá? Além dessas que estão relacionadas com a coleta, armazenamento e descoberta desses dados, o compartilhamento desses dados, existe uma questão que está ilustrada nesse gráfico, que se relaciona com quem gera a informação, de certa forma. Tá? Quando um pesquisador, tá, ou um grupo de pesquisa, ele está coletando os dados, ou ele está trabalhando com esses dados, né, ele tem que, um início aqui, vamos colocar aqui um início de trabalho com os dados, está coletando, está trabalhando, fazendo DMP e etc., né, está estudando, analisando esses dados, o conteúdo dessa informação, ele é bastante rico, tá? E as pessoas, os pesquisadores, aqueles que estão trabalhando com esses dados, tá? Eles têm isso bastante fresco na cabeça. À medida que o tempo passa, né, e você, por exemplo, já realizou a pesquisa, você começa a esquecer detalhes desses dados, tá? Então, quando você começa a trabalhar, você entende, você lembra de detalhes específicos, tá? À medida que o tempo vai passando, detalhes mais gerais são lembrados, tá? E a partir que o tempo passa bastante, lá na frente, você não lembra mais nada dos dados que você coletou há um tempo atrás, tá? Isso pode ser agravado, por exemplo, se acontecer um acidente no meio do caminho, é, é, esse arquivo tiver que ser recuperado, enfim, você não vai ter dificuldades para fazer uma recuperação, porque você não vai lembrar de tudo que tinha, enfim, à medida que o tempo passa, você vai perdendo o conhecimento desses dados, e se você não tiver um conjunto de metadados, pode ser que você perca totalmente esses dados, você não lembre mais para que eles servem ou qual seria a utilidade pretendida deles, tá? Então, além da questão que eu coloquei aqui anteriormente, da captura, da coleta, do armazenamento, da descoberta e da troca de informação com outros pesquisadores, etc., né, existe o problema de você mesmo, o grupo de pesquisa, acabar esquecendo desses dados, tá? Ou ter muita dificuldade para lembrar do conteúdo e do que esses dados representam à medida que o tempo passa e eles não são mais trabalhados com tanta frequência, tá? Bom, travou? Ah, foi.
O valor desses metadados, ele é, vamos dizer assim, considerado de certa forma, visto de certa forma de maneira diferente, ou pode ter um valor diferente, considerando aqui os diferentes stakeholders que a gente tem para trabalhar o conjunto de dados que a gente tem, tá? Tanto para as organizações, quanto para quem coloquei como desenvolvedores aqui, mas que envolve os pesquisadores, os cientistas, enfim, e os usuários, aquelas pessoas que vão fazer uso desses dados, seja os repositórios, para fazer catalogação, seja outras pessoas que estão buscando esses dados, tentando entender o conteúdo desses dados, tá? Então, qual que seria o valor aqui, por exemplo, para cientistas, pesquisadores e outras pessoas que a gente pode considerar como criadores de dados, tá? Além da questão que eu coloquei ali nesse slide aqui, pessoal, do esquecimento, etc., né? Eles também vão servir para evitar duplicação de dados, você poder fazer numa coleta de dados, se você já tem um conjunto de informações, você não vai precisar pedir essas informações de novo, você pode saber que esses dados existem, tá? Para compartilhar a informação de uma maneira confiável, seja com integrantes do seu próprio grupo, ou seja com agentes ou stakeholders de fora, tá? A coleta de dados em si, ela bem documentada, ela promove o trabalho do cientista, né? E vai deixar bastante evidente aí que a contribuição que ele está tentando dar no seu campo de estudo, tá? Além do que, você vai conseguir, com uma reutilização de metadados, economizar tempo e recursos a longo prazo, né? Uma vez que, se, por exemplo, você faz uma coleta de uma pesquisa que ela é anual, por exemplo, né? Se uma vez que você cria um conjunto de metadados para a primeira coleta, tá? Você está fazendo um estudo longitudinal, no segundo ano você consegue reaproveitar todo aquele conjunto de metadados que você já teve um trabalho para criar numa primeira etapa e fazer as modificações e continuar trabalhando com esses metadados nos próximos arquivos. E isso facilita, por exemplo, o compartilhamento dessas informações. À medida que se entende o que é no primeiro ano, os outros anos, como consequência, quem está usufruindo daqueles dados vai entender também, tá? E isso contribui com essa questão aqui das informações confiáveis, tá certo? Qual que é o valor para quem é usuário, né? A questão da pesquisa, tá? Então, a quantidade, ou melhor, não vou dizer a quantidade, mas a qualidade dos metadados vai influenciar diretamente nas pesquisas, né? Por meio de palavras-chave, por meio da identificação de tópicos específicos, em você trazer efetivamente quem vai querer utilizar esses metadados para o seu trabalho, tá? Então, para pesquisa, recuperação, para avaliação dessa informação, tem um valor para quem usa esses dados, para localizar esses dados, né? Localizar no sentido de localização geográfica, né? Ou no sentido de especificação de onde provém esses dados, em se determinar qual que é a aplicação deles, tá? Em decidir se aquele conjunto de dados que você está disponibilizando, por exemplo, vai atender ou não uma necessidade específica de um determinado usuário para fazer um contexto de análise um pouco diferente, tá? Também para as pessoas, ou para quem está utilizando, talvez, além do seu conjunto de dados, poder agregar outros dados, né? Adquirir esse conjunto e agregar outros dados e trabalhar com esse conjunto de dados. Enfim, são basicamente esses os valores aí que podem ser agregados. E para as organizações, né? Por fim, para as organizações, tá? Questão de relatórios, tá? É um ponto importante, né? Principalmente se a gente considerar que os metadados, né, aqueles dados que foram coletados, eles vão transcender pessoas e tempo. Tá? Então, um aluno de doutorado, ele passa pela instituição. Um aluno de mestrado, ele passa pela instituição.
tá? E ele deixando esses dados é um legado que vai ser considerado para outros pesquisadores, outros alunos de mestrado, por exemplo, outros alunos de doutorado, tá? Outras instituições poderem utilizar esses dados. Enfim, serve também no contexto de divulgação daquele investimento que, de certa forma, a organização fez para com aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que coletou esses dados, né, usando a instituição, tá? Seja direta ou indiretamente, tá bom? É interessante também, por questões de gestão, a organização consegue rastrear o uso desses dados. Então, por meio desses metadados, a partir da divulgação, do compartilhamento, ela consegue saber quem está utilizando, como está utilizando esses dados que foram disponibilizados, tá? E isso pode ser feito por meio da análise de metadados, tá? Só fazendo um caso à parte sobre metadados, né? Não tem ninguém aqui com pergunta. Eu vi um tempo atrás uma apresentação no TED, no TEDx, né, de dois rapazes com uma startup que eles colocavam a questão do uso dos metadados que existem em e-mails. E por meio desse uso de metadados dos e-mails, eles conseguiam mapear toda a rede de conexão de uma pessoa, tá? E dessa rede de conexão, por exemplo, de duas pessoas, em se conectar essas duas redes de conexão dessas duas pessoas, identificação de agentes em comum, identificação de assuntos em comum, tá? Foi um trabalho bem interessante feito com metadados. Então, uma organização, ela pode, então, trabalhar esse conjunto de metadados, tá? E ter essa possibilidade de fazer análises com os dados que ela disponibiliza, tá? Pode, antes que apareça uma pergunta, essas instituições fazem, tá? Eu não vejo com frequência ninguém fazer isso não, tá? Beleza? Pessoal, até esse momento, tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor. Oi, Leonardo. Eu tenho uma pergunta, mas eu queria deixar mais para o final, porque acho que ela não tem muito a ver com esse contexto, uma dúvida mais sobre a publicação de dataset. Eu queria só lembrar e deixar para o final, pode ser? Beleza, Leonardo, tranquilo. A gente conversa sobre isso lá no final. Bom, então, voltemos. Deixa eu voltar na minha apresentação aqui. Bom, falando um pouquinho sobre a utilidade, então, desses metadados. Na verdade, a gente já falou um pouquinho sobre essa utilidade, né? A questão do compartilhamento, da distribuição e também da gestão dos dados como um todo, tá? Como eu falei, a gente teria dentro aquela questão do conteúdo descritivo, né? Os metadados descritivos e os metadados estruturais, tá? O conteúdo descritivo, ele pode ser usado aí, então, para você identificar, para você avaliar, para você acessar recursos de dados disponíveis, tá? Identificar como? Por meio de palavras-chave, por meio de localização geográfica, por meio de períodos de tempo, tá? Avaliar como a questão de restrição de uso, a questão da qualidade desses dados, a disponibilidade deles, tá? E a questão do acesso por meio de metadados a gente consegue trabalhar melhor o acesso, né? E consegue ser descoberto com mais facilidade, tá? Eu consigo identificar contatos de quem gerou aquele dado, para poder eventualmente fazer alguma pergunta e assim por diante, tá? Existem alguns catálogos aí, tá? E aqui eu vou fazer uma demonstração, mostrar para vocês algum deles aí. Já adianto que alguns desses links, pessoal, não funcionam, tá? Na verdade, você vai falar, mas por que você tirou esses links e tal? Porque esse conjunto de dados de transparência que a gente está utilizando vem do Data One aqui,
E, então, eu particularmente não quis mexer aqui para tirar o contexto deles, tá? Alguns deles aqui funcionam, eu já testei vários deles aqui, tá? Esse, por exemplo, do Data One aqui funciona legal, eu vou mostrar ele para vocês, tá? Eu vou, então, peraí, voltar aqui. O meu compartilhamento parou para vocês, né? Sim, parou. Legal. Então, eu vou compartilhar outra coisa aqui agora. Aí. Vocês estão vendo aí, né? É do site do Data One. Todo Sim. mundo vê? Isso. É aquele primeiro link que eu tinha lá na transparência para vocês. Ele funciona bonitinho, tá? Então, aqui você tem um conjunto muito grande de metadados que na verdade, essa página aparece devido a um conjunto muito grande de metadados que existe por aqui, tá? Então, aqui, esses trabalhos aqui, né, eles têm, não são todos que têm, tá? Alguns não têm, por exemplo, essa questão da localização, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, à medida que eu passo o cursor aqui, ó, ele está dizendo que esse dado tem uma localização geográfica, e no mapinha do lado aqui, ó, ele já identifica, tá? Essa localização, tá? Isso acontece por questão dos metadados, tá? Aqui eu tenho uma anotação, aqui, por exemplo, esse dataset contém 4 arquivos de dados, então aqui eu já tenho informações que vão, aqui ele está dizendo algumas outras informações, aqui, ó, a respeito da descrição desse conjunto de dados que eu tenho aqui, tá? Então, ó, além dessa questão aqui, ó, por exemplo, disso daqui, que seria uma citação do trabalho, aqui é o link para eu poder pegar, eu tenho outras informações, como, por exemplo, ó, esse dataset contém 2 arquivos, tá? A localização dele, que é nesse 43413 aqui, tá? Eu tenho uma descrição um pouquinho maior a respeito desse trabalho, tá certo? Então, isso tudo é questão de metadados, tá? Aqui são metadados que são coletados a partir das buscas que são realizadas. Então, por exemplo, esse arquivo aqui, ele teve 489 views, tá? Teve 191 downloads, esse daqui não teve nada, tá certo? Então, existe aqui uma série de fatores que são trabalhados e considerados por metadados. Então, aqui dá para você identificar aquela questão dos stakeholders, né? Tanto o usuário, ele consegue ter um conjunto bastante grande de informações aqui, tá certo? E, por exemplo, a Data One, ela consegue ter toda uma série de estatísticas e de análises que podem ser feitas, por exemplo, quantidade de views, quantidade de downloads, quem está acessando, etc. Tá? Eu posso, inclusive, chegar nesse mapa aqui e fazer uma busca um pouco até mais apurada, bom, se bem que aqui apareceu, de 792, apareceu naquilo ali, mas aqui não está aparecendo mais. Então, dentro daquela região que tinha lá, apareceram todos esses arquivos que estão por aqui, que estão subdivididos dessa forma aqui. Deixa eu pegar mais aqui, a 23, ó. Tá? Então, ele vai trazer com mais especificidade ainda, tá? Na área 19, não está aparecendo aqui. Na área 294. Que apareceu. Esse daqui é da área 8. Ó. Ele aparece nesse daqui. Aparece aqui. Se eu vier aqui, ele vai trazer só aquele lá. Tá? Então, ele está fazendo a identificação
da onde esses dados aparecem, tá? Beleza? Então, aí é uma das formas de se mostrar a importância de se ter metadados, tá certo? Bom, tudo bem por enquanto? Tudo tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, vamos voltar lá. Estão vendo minha tela novamente? Pessoal, vendo minha tela novamente aí? Sim. Joia. Sim, professor. Legal, obrigado. Então, aqui a gente tem uma série de catálogos. O primeiro que a gente estava vendo, esse do Data One. Existe uma outra série, que esse segundo aqui não está funcionando. Teve outros aqui que eu acessei. Esse ArcGIS, acho que está funcionando. Tá? Então, tem uma série de catálogos aqui que vocês podem depois testar. Eu não lembro mais qual aqui. Esse daqui eu acho que eu testei e funcionou bonitinho também. Tá? Esse da USGS aqui. Bom, os metadados, tá? Eles, apesar de toda a importância que eles podem ter, né, eles podem trazer, como eu já estava explicando para vocês aí, tá? Geralmente os pesquisadores não se preocupam com a questão de se criar esse valor, que na verdade é uma documentação, tá? Metadados se referem a uma documentação. A gente, tá, eu me incluo nessa, né, como pesquisador, a gente está muito mais preocupado em resultados que estão saindo daquele dataset, daquela pesquisa que eu fiz, etc., do que, mais evidentemente, criar uma série de metadados que vão poder facilitar as pessoas acessarem no futuro, seja essa pessoa alguém, um integrante do meu grupo, ou mesmo alguém de fora. Tá? Mas, efetivamente, metadados deveriam ser trabalhados dessa maneira para que, no futuro, ou por compartilhamento, pudesse ser feito. Tá bom? Então, aqui a gente tem alguns conjuntos, né, de preocupações que acercam os pesquisadores, né, os geradores de dados, para não fazer metadados, tá? E uma possível solução, uma boa prática, vamos colocar assim, para que isso seja superado, tá? Uma grande preocupação se refere à questão da carga de trabalho, né? Então, a gente, como falei, a gente tem bastante preocupação naquela coleta de dados, em se trabalhar a questão da tabulação desses dados, da análise desses dados, etc., tá? E a gente não se preocupa tanto em capturar esses metadados de uma maneira mais precisa, tá? De uma maneira robusta. Eu digo capturar porque muitas vezes a gente não se preocupa exatamente na descrição de cada um dos campos que compõem aquele contexto da amostra, tá? Qual que seria uma solução? Você ir fazendo, tá, a incorporação, a criação de metadados ao longo do processo de desenvolvimento desses dados. Então, você vai distribuir o esforço, você não deixa todo para um final, tá? Aí o DMP ajuda bastante, à medida que você começa a pensar nesse conjunto de dados, como que você vai coletar, de onde eles vão ser coletados, etc. Isso ajuda bastante na definição de metadados, tá? A questão do tempo está relacionada com essa questão da carga de trabalho, né? A gente tem o volume para fazer, volume de trabalho para a gente coletar e etc., trabalhar esses dados, e muitas vezes não sobra tempo para a gente poder fazer a devida criação e manutenção dos metadados. A gente tem o prazo para entregar relatório, a gente tem o prazo do deadline para entregar o relatório do órgão de fomento, a gente tem o prazo para fazer o artigo, enfim, e a gente acaba não tendo o tempo necessário. Qual que seria uma alternativa? A gente tentar incluir no orçamento, se você, por exemplo, não tiver tempo, ter alguém para poder fazer esses metadados para vocês, se você inclui, por exemplo, pagar um bolsista ou pagar alguém que possa ir trabalhando esses metadados, tá? E incluir
também no cronograma um tempo para você poder trabalhar esses metadados, tá? Existe a questão da legalidade ou da padronização, como eu falei lá no início, né? Existem formatos, né? Existem formatos padronizados, existem muitas vezes, dependendo do ramo de atuação, leis que regem a criação desses metadados e assim por diante, tá? A questão também de você entender um metadado aí, você entender um padrão, um conjunto de metadados, né, e você disciplinar essas informações por meio de antologias, por exemplo, você entender o que é o double encore, por exemplo, ou outro formato, padrão aí para se fazer criação de metadados, né? Na verdade, você não precisa exatamente seguir um padrão desse. É óbvio que você, se você seguir, melhor, tá? Mas você pode usar um perfil padrão, você pode criar um modelo padrão, tá? E a partir dele você trabalhando o seu conjunto de metadados que sejam compreensíveis. Desculpa. O que é um padrão de metadados, né? Então, como a gente terminou ali, um padrão de metadados são termos comuns que a gente vai ter uma consistência dos registros desses dados, tá? Então, algumas coisas, por exemplo, numa citação bibliográfica, a gente tem lá nome dos autores, nome do artigo, né, nome da revista, o volume, o ano que foi publicado e etc. Né? Todos esses termos, essas definições, elas são comuns, né? A linguagem, o modelo utilizado, ele é comum. Então, quando você pega uma citação, por exemplo, que é um padrão de metadados, você consegue identificar todos esses itens aqui, ó. Os termos que são em comum, as definições que são em comum, a linguagem utilizada, a estrutura, tá? Que daí depende do modelo que você está usando para fazer a citação, por exemplo. Então, você tem um padrão, né? Isso é estabelecido aqui, tá? Isso, de certa forma, facilita na questão da documentação, tá? Em você ter um formato confiável, uma vez que existe esse padrão e todos vão trabalhar e seguir nesse padrão, tá? Isso vai facilitar uma uniformização dos seus conjuntos de dados e assim por diante, tá certo? Eu notei que alguém mandou alguma mensagem aí. Foi eu tenho uma dúvida, professor. Oi. Quando a gente fala dos metadados, é a Maria que está falando. Quando Oi. a gente fala dos metadados, a gente deveria incluir a forma que eles estão estruturados dentro do DMP, mesmo que eu não vá utilizar ele só bruto, assim, ainda vou mexer com ele. Eu teria que computar essa forma padrão dele, ou eu posso pular essa etapa? Você está falando no DMP ou já no tratamento desses metadados, Maria? Não, estou falando do DMP mesmo sobre ter extraído esse dado. Então, por exemplo, vou pegar lá da base Scopus. Eu preciso falar da forma que eu extraí esses dados, então, da forma padrão que ele veio bruto, e, ok, eu colocar dentro do DMP como eu vou tratá-los. Mas eu preciso também falar de como eles estavam antes? Não, os metadados, eles são trabalhados quando você gera o seu arquivo de dados. Tá. Tá? Eles não são trabalhados no DMP. O DMP você está fazendo o planejamento de como você vai coletar e de como você vai tratar esses dados em termos e como você vai gerir esses dados. Armazenamento, backups, enfim, toda a série de cuidados que a gente vem discutindo durante o curso agora, tá? Mas quando a gente fala de metadados, a gente já está trabalhando o arquivo coletado, tá? E que você já vai criar lá um conjunto de informações que vai servir para você já publicar esses dados que você colocou, que você coletou. Tá. Tá? Leonardo? Leonardo? Levantou. Professor, uma dúvida. Por exemplo, a gente vai gerar, quer dizer, o correto seria criar um DMP, que é o planejamento de gestão dos dados, correto? Isso, correto. Aí eu vou, por exemplo, no meu caso, né? Eu fiz aquele planejamento que eu apresentei na outra aula e eu vou para campo, vou começar minha coleta, né? Comecei minha coleta, eu estou produzindo dados, né?
O DMP, como que é o arquivamento desse DMP? Ele vai ser um dado separado e em algum momento ele vai ter que fazer parte dos metadados? O DMP, ele faz, de certa forma, parte dos metadados, tá? Mas dentro do DMP, você ainda tem espaço para falar assim, olha, eu vou descrever esses dados por meio, por exemplo, do Dublin Core, tá? Ou por outra forma de se gerar metadados para esse conjunto de dados que eu estou coletando. Tá? Eu estou falando isso porque, por exemplo, para a parte geográfica, tá? Que trabalham com GPS, com GIS, essas coisas, existem um conjunto de metadados, um padrão de metadados já utilizados. Tá? Para a medicina, deve ter outro conjunto de metadados, eu não tenho certeza. Tá? Quem está fazendo nutrição, por exemplo, como a gente viu lá na tabela nutricional, pesquisas nessa área, tem outro conjunto de metadados que são trabalhados. Então, quando você está fazendo o planejamento, né, que é o DMP, o planejamento de como você vai coletar esses dados, você também diz como que você pretende, melhor dizendo, gerar esses metadados. Tá? Então, isso faz parte do seu planejamento. E quando você tiver já esses dados coletados, aí sim você vai utilizar um padrão que pode, igual eu falei, pode ser um do Dublin Core, ou algum de informação geográfica, enfim, qualquer um padrão que seja inerente àqueles dados que você coletou para fazer a publicação desses dados, que é a publicação do dataset. Então, são coisas não distintas, mas que são ligadas. Um é o plano, que você vai dizer todas as premissas de como que você vai coletar, gerenciar e tratar esses dados. Depois você tem esses dados coletados e os metadados que você vai, então, incorporar nesses dados coletados para fazer tudo o que eu apresentei até agora, para poder ajudar na descoberta, para poder ajudar na preservação desses dados e assim por diante. Eu entendi, mas acho que eu não fui claro na minha pergunta. Minha pergunta é o seguinte, ó. Eu tenho, vamos dizer que eu já terminei meu DMP, eu já planejei tudo. Eu vou ter uma pesquisa interdisciplinar, então eu vou ter um protocolo de metadados para GIS, um para química e um para, sei lá, enfim, para anotações, para texto, né? Isso está definido no DMP, muito bem. Aí eu comecei a pesquisa, né? Vamos lá. Aí vamos dizer que eu terminei a pesquisa, terminei o doutorado, tudo, e eu deixo isso à disposição da universidade. Como que, sei lá, um pesquisador que não sabe dessa história, ele se interessa pelo assunto, como que ele vai enxergar o DMP que eu gerei? Ele vai fazer parte dos metadados que eu estou gerando? É isso que eu queria saber. Ou ele vai ser um arquivo separado, uma pasta escrito DMP, aí ele sabe, o pesquisador que está acostumado, ele vai saber, não, eu vou procurar o DMP, porque lá está o histórico de como ele montou o dataset. Ou não. Em algum momento eu tenho que inserir, ou eu devo inserir esse DMP no meu banco de dados? Essa é a pergunta. Ou ele tem que ser dados separados? O DMP, ele serve muito mais para você se orientar, certo? Tá. Como um guia, né? Isso, como um guia. E também, por exemplo, muitos órgãos de fomento hoje pedem, por uma questão tanto da gestão dos recursos que eles estão disponibilizando, quanto também para a questão da confiabilidade dos dados que estão sendo gerados. Então, você tendo o DMP lá bonitinho, o cara dizendo que vai ter que fazer isso, dessa forma, coletar desse jeito, etc., etc., é uma garantia, de certa forma, da qualidade dos dados que estão sendo coletados para aquela determinada pesquisa que aquele órgão de fomento tá fomentando, tá? A partir dele, você vai ter subsídios já para poder gerar os metadados que tem relação, por exemplo, com o artigo de dados, se você for publicar. Tá? O artigo de dados em si, ele vai ter uma série de componentes que no DMP já existe, como, por exemplo, questão da estruturação dos dados. Lá vai ter um campo que você vai... na verdade, na maioria das revistas tem uma série de campos que você vai, por exemplo, descrever os seus dados que você tem lá. Tanto a parte estrutura, falar assim, olha, é uma planilha CSV que tem tais e tais colunas, aí você vai identificar cada uma dessas colunas, falar assim, ó, a coluna tal, que tem o nome tal, ela recebe um tipo de dado desse tipo,
e a descrição dela é dessa forma, e os dados foram coletados em tal data, tá? Isso já é uma questão de metadados, mas isso você vai inserir quando você fizer o seu arquivo de dados, tá? Em termos de conjunto de pesquisa, tá? Nada impede que você crie, por exemplo, uma pasta, seja ela digital ou física mesmo, e você coloca lá o DMP, o arquivo de dados, o dados brutos, o arquivo de dados trabalhados, deixa tudo guardadinho lá, tá? Aí, no futuro, alguém vai lá verificar, ele pode abrir o teu DMP e de lá retirar muita informação que ele vai te ajudar a entender quais são os outros arquivos que compõem aquele conjunto de pesquisa ali. Entendi. Obrigado. Respondeu. Obrigado. Valeu. Bom, então vamos lá. Todo mundo aí consegue ver de novo? Sim. 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 Bom, então aqui, o que inclui, né, um padrão? Aí, como eu falei para vocês, um padrão de metadados vai incluir uma série de elementos ou itens, tá? Incluindo qual que é o tipo de informação que ele tem, por exemplo, você vai inserir textos ou números ou datas, quais são aqueles elementos que geralmente tem título, resumo, palavras-chave, um link online, se tiver, enfim, depende do arquivo, depende do conjunto de dados que você está gerando, tá? Isso depende efetivamente do que você coletou para você criar o seu conjunto de metadados, tá? Como que eu trabalho com padrões de metadados, tá? Então, aqui onde que eu estava entrando aqui, ó, que eu até adiantei um pouco na questão do Leonardo. Então, por exemplo, um dos padrões mais utilizados, por exemplo, para recursos web, quando você faz os recursos web, publicação online, etc., é esse modelo aqui chamado de Dublin Core, tá? Daqui a pouco eu já mostro essa tela para vocês, tá? Existem outros padrões, como, por exemplo, esse daqui, tá? Que são para metadados geoespaciais digitais, tá? Então, aqui vai ter também uma série de recomendações, tá? Para você fazer os metadados se você estiver trabalhando com dados geoespaciais, tá? Essa norma ISO 19115, tá? É o 19139, também trata de conjuntos de informações geográficas, de metadados para informações geográficas, tá certo? Opa, eu cliquei lá onde não era para clicar. Aqui. Tá? Aqui, para metadados ecológicos, né, tem essa EML aqui, tá certo? Tem o Darwin Core, tá, que é para espécimes de museus. Então, quem vai fazer catalogação de metadados de espécime lá de museu, achou um dinossauro, etc., vai trabalhar com esse padrão que está aqui, ó, que é o Darwin Core, tá? Tem essa outra linguagem, que é a GML, que é a linguagem de marcação geográfica, que serve para trabalhar estradas, rodovias, pontes, etc., tá? Então, a gente tem uma série de... eu vou parar aqui, porque eu vou fazer outro compartilhamento com vocês, uma série de padrões que são trabalhados, né? Então, vou começar primeiro compartilhando aqui o conjunto do Dublin Core. Aqui. Estão vendo a tela do Dublin Core aí? Sim. Legal. Então, aqui, ó, ele, nessa tela aqui do Dublin Core, ele está trazendo especificamente um conjunto de especificações, tá? Então, você consegue... Aqui tem todo um blá, blá, blá de introdução, referência, etc., tá? Mas aqui embaixo ele começa a trazer alguns itens, por exemplo, ó, contribuidor, tá? Então, ele descreve aqui qual que é a label, contribuidor, qual que é a definição, né, para contribuidor.
uma entidade responsável por realizar contribuições para o recurso, tá? Então, aqui ele já coloca alguns exemplos, tá? Aqui ele vai trazendo, ó, outros itens, como, por exemplo, criador, data, tá? Inclusive tem recomendações para datas, de formato se utilizar e etc, tá? Então, aqui ele vai descrevendo cada um dos elementos que podem ter dentro do Dublin Core, tá certo? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco já como que é esse contexto do Dublin Core. Então, esse daqui é o base do Dublin Core, mas a gente tem outras especificações que a gente pode ter aqui, os esquemas, etc, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes de cada um deles aqui, tá, pessoal? A intenção não é essa. Se alguém se interessar, depois tem que dar uma olhadinha, dar uma estudada com um pouquinho mais de calma, tá certo? Outro modelo, vou aqui mostrar para vocês outro modelo. Esse daqui, tá? Que esse é Federal Geographic Data Committee, tá? Então, ele tem aqui, ó, os metadados deles, em linhas gerais, e depois eles entram em detalhes mais lá. É questão, ó, informação de identificação, a informação sobre a qualidade de dados, tá? Aqui, ó, os que são obrigatórios, aqui é obrigatório ser aplicáveis, tá certo? Então, aqui, informação da organização espacial, e assim vai, tá? Para configurar os metadados de acordo com esse comitê que tem aqui, que é o Comitê Federal de Dados Geográficos, tá? Americanos, creio eu. Tá? E aqui ele vem descrevendo quais são as ferramentas, descreve quais são os recursos, tá? Ele descreve aqui, ó, a questão de ter uma versão de HTML, enfim. Então, isso daqui é justamente para mostrar para vocês que pode haver aí diferentes padrões de metadados para cada um dos escopos das áreas de atuação que eu esteja utilizando, tá? Eu vou fazer mostrar um outro exemplo aqui para vocês, agora de cadê? Por exemplo, aqui, ó. Esse daqui é um Dublin Core Generator, tá? Ele é usado para fazer uma geração de um metadado. Então, por exemplo, eu vou gerar um metadado para um arquivo que eu vou disponibilizar ele online, tá? Lá, o site onde eu vou disponibilizar o repositório está pedindo um conjunto de metadados. Eu posso vir aqui, por exemplo, nesse Simple Generator aqui, então aqui tem o Advanced, que são outros itens, e aqui o gerador é mais simples, tá? Então, eu vou colocar aqui um título, né? Conjunto de dados coletados para a aula de dataset, certo? Vamos supor que esse seja o título aqui do arquivo. Criador. Assunto. Eu vou fazer toda a descrição, tá? Que o máximo de detalhes que eu conseguir colocar sobre a descrição sobre o conjunto de dados, tá certo? Eu posso colocar ali, tá? Publisher. Vamos colocar aqui, por exemplo, Universidade de São Paulo, tá? Aí, se fosse algum outro, sei lá, Elsevier, sei lá, qualquer outro aí, tá? Se tem algum contribuidor, né? Se eu colocar aqui, ó, eu posso abrir, ainda não vai abrir para vocês, né? Ou vocês estão vendo essa tela de metadados? Estão vendo essa tela do Dublin ou não? Estamos. Então ele mudou. Tá? Então, voltando aqui, tá? Posso colocar quem que é o contribuidor aqui, sei lá,
Vamos colocar aqui, ó, como o Leonardo acabou de falar, vou lembrar. Leonardo, tá? E assim vai. Coloca a data, tipo, formato. Eu não vou ficar colocando todos esses. Vou colocar aqui português. Então, eu preencho todos esses dados aqui, tá certo? Se tem direito, se é, por exemplo, licença, se é Common, Creative Commons, se não é, etc, etc. Tá? No caso aqui, ainda vou escolher se eu quero um padrão XML, se eu quero um padrão HTML, XHTML e assim por diante. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, um padrão HTML. Tá? Aí eu posso escolher se eu posso usar como tags, etc. Então, se eu já quero utilizar ele direto, né, com o HTML, criando um arquivo HTML inteiro, eu posso fazer aqui, ó. Aí ele já dá todo um conjunto de dados. Então, por exemplo, se eu tenho lá um conjunto, se eu vou disponibilizar esse arquivo via web numa página web, eu já tenho todo o conjunto criado aqui, ó. Título, criador, etc, etc. E quando eu disponibilizar, alguém for fazer alguma busca, isso daqui já está disponibilizado. Então, se eu quero XML, eu também posso gerar, ó. Ele criou no formato XML, tá? Um HTML, mas incluir outra tag, tá? Ele já inclui aqui também, tá? E assim por diante. Então, aqui eu tenho facilidade de criar. Então, se eu quiser o Advanced aqui também, eu posso encontrar com mais itens, tá? Para a gente poder criar o formato. Tá certo? Bom, vamos lá para a gente já ir terminando. Bom, quais são as etapas, então, para se criar um metadado de qualidade, né? Primeira coisa é organizar. Você organizar as informações que você tem, tá? O DMP já é esse ponto inicial, para você já começar a organizar as informações que você está coletando, tá? Então, ele já começa a colocar aqui, se você escreveu o resumo do projeto para obter financiamento, tá? Utilize nos seus metadados. Se você colocou o DMP, utilize ele como fonte para a criação dos seus metadados, né? Se você teve anotações, etc., durante a sua coleta, etc., também pode ser utilizado, tá? Escreva seus metadados usando uma ferramenta de metadados, como, por exemplo, essa que eu criei para vocês do Dublin Core, tá? Mostrei para vocês agora há pouco do Dublin Core. Dá para você utilizar, facilita bastante, tá? Aqui é a questão de você ter precisão, qualidade, integridade nos seus dados. Então, quanto você melhor conseguir descrever, por exemplo, o título, descrever o conteúdo, melhor, tá? Para você disponibilizar. Tá? Se alguém lê, melhor ainda, porque essa pessoa é uma pessoa de fora, um leigo, e pode te dizer se entendeu ou não entendeu, tá? E fazer uma revisão do registro com base nos comentários de quem leu, de quem fez essa revisão, tá? Deixa lá descansando uns 2, 3 dias e lê de novo, é uma técnica interessante também para você ter uma descrição legal, uma visão legal desses metadados, tá certo? Títulos. Os títulos é um ponto crítico para você encontrar os seus metadados. Muitas das palavras-chave, elas estão nos títulos, tá? Então, você descrever um título bem descrito, né? Você consegue vender melhor os seus dados, tá? Esse teu conjunto de dados.
Em geral, um título é para incluir o que é, onde, quando, quem e uma determinada escala, né? Onde que, qual que é a escala daqueles dados, tá certo? Isso é um título completo. Um título informativo, tá, vai incluir o tópico, né, qual que é a pontualidade desses dados, que informações são específicas do local e sobre a geografia. Eu acho que no próximo slide a gente tem um exemplo. Tem. Tá? Então, aqui, qual que é o título melhor? Né? Rivers ou Greater Yellowstone Rivers from, que é uma escala US Forest Service Visitor Maps. 1961, 1983. Então, aqui a gente consegue identificar, por exemplo, Greater Yellowstone, onde? Né? Rivers, o quê? From, tá? Aqui eu tenho escala, né? Quem? Tá? Quem coletou esses dados? Né? E quando? 1961 a 1983. Tá certo? Então, aqui tem um título bastante interessante, bastante completo, para se identificar colocar no metadados, tá? Tem que ser o máximo específico e quantificar o máximo que puder, tá? Pelo título ali já deu para perceber que a especificação é interessante. Obviamente, em algumas situações, né, que você vai ter que obedecer às limitações de espaço e de tamanho, tá? Mas tem que ser o máximo específico possível. Aqui temos um outro exemplo, tá? Você tem uma descrição aqui, assim, verificamos nosso trabalho e parece completo, tá? Uma coisa mais específica, verificamos o nosso trabalho usando uma amostra aleatória de 5 locais de monitoramento revisados por 2 pessoas diferentes. Determinamos que o nosso trabalho estava 95% completo com base nessas inspeções visuais. Então, você tem uma descrição um pouquinho melhor, um pouquinho mais específica do que essa primeira, que está bastante vaga. Tá certo? Algumas dicas, a redação ser descritiva e clara, tá? Documentar localização geográfica quando tiver, tá? Seja por pontos geográficos, enfim, tentar fazer uma localização geográfica. Usar palavras-chave, tá? Importantes e relevantes, tá certo? Se precisar usar tesauro para palavras-chave também, que é a descrição de cada uma daquelas palavras, tá? E ser detalhado, né? Não existe metadados em excesso. Outras dicas aqui, né? Lembre-se que, na maioria das vezes, quem vai ler vai ser um computador que vai ler esses metadados, tá? Então, você criou aquele conjunto de metadados do Dublin Core, igual eu mostrei para vocês. Aquilo lá, quem vai ler, na maioria das vezes, é um computador para fazer uma pesquisa, etc. Então, evite usar símbolos para serem mal interpretados, tá? Não use tabulações, recuo, avanço de linha, tá? E ao copiar e colar de outras fontes, usar um editor de texto para não ir caracteres ocultos. Geralmente aparecem alguns caracteres ocultos que a gente não percebe, tá? Então, se você usar o bloco de notas como texto mesmo, esses caracteres acabam desaparecendo, tá? Bom, para a gente finalizar, em resumo, metadados são documentação de dados, tá? Um registro de metadados, ele vai capturar informações críticas importantes sobre o conteúdo daquele dataset, daquele conjunto de dados, tá? E esses dados, esses metadados, esses dados de dados, vão ser importantes para que esses seus datasets, esses seus dados sejam descobertos, sejam acessados, sejam reutilizados, tá certo? É recomendável que se use uma estrutura, um padrão de metadados, como, por exemplo, esse que eu coloquei do Dublin Core para vocês, ou qualquer outro padrão que vocês tenham dentro da área específica de vocês, tá? Utilizem ferramentas que podem facilitar a criação desses metadados já de acordo com o padrão, tá? Enfim, tentem criar conjuntos de dados que vão completar conjuntos de metadados, estou melhor dizendo, que vão completar o seu conjunto de dados e levar ele de uma forma mais
descritiva para quem vai utilizar, ou mesmo para você no futuro poder utilizar os seus dados, tá? Que são algumas referências, vocês têm lá, tá? E é basicamente isso que eu tenho para a aula de hoje para vocês, tá? E estamos aí faltando seis minutinhos. Queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre a aula de hoje. E não havendo, a gente vai para a pergunta do Leonardo, para a gente fechar a aula. Não? Então, Leonardo, sua pergunta, então. Obrigado, professor. Aula boa é outra coisa, né? Assim, ninguém tem dúvida. ou não prestaram tanta atenção. Não entendeu nada, né? Eu tô brincando, entendeu sim. Professor, é o seguinte, minha dúvida é quanto à publicação do dataset, né? Por exemplo, vamos dizer que eu terminei minha pesquisa, eu estava conversando com um colega que eu estou ajudando ele na coleta de dados para a dissertação dele, e estamos levantando 12 parâmetros. Ele vai usar na dissertação apenas 3. Os outros 9, ele quer usar para futuras publicações, artigos, talvez continuar no doutorado, alguma coisa do tipo, né? Só que aí no meio da conversa surgiu uma dúvida, né? Qual que é a vantagem dele publicar esse dataset, sendo que, se ele publicar, uma vez publicado, não são mais dados primários, correto? Numa futura publicação, eles já não são dados primários mais, né? Apesar da, vamos dizer, o que eu imaginei? Qual que é a vantagem de publicar esse dataset inteiro, 100%? Vamos dizer que minha pesquisa no mestrado, eu esgotei aquele assunto ali para o meu interesse, mas assim, eu vou pesquisar outra coisa no doutorado, mas nada impede que algum pesquisador use esses dados e siga com a pesquisa, né? Essa é a vantagem que eu enxerguei. Agora, assim, se eu tiver a ambição de publicar esses dados ou utilizar, então não vale a pena eu publicar o dataset, correto ou é errado esse raciocínio? Então, no meu ponto de vista, tem pontos certos e pontos que eu não diria que sejam errados, Leonardo, mas que seriam importantes de serem considerados, tá? Se você publica o seu dataset, obviamente, você está disponibilizando esse dado para qualquer um que queira utilizar esses dados, né? E se você usou somente uma parte dele para fazer uma publicação, pode ser que outras pessoas utilizem essas outras partes que você não publicou ainda e publiquem algo em cima disso, tá? Se essa publicação que essa pessoa, porventura, for fazer, for na mesma linha que você estiver pensando em publicar, você corre o risco de perder a publicação. Tá? Então, esse é um ponto ruim se você publicar todo o seu conjunto de dataset que você não tenha publicado nada a respeito dele. Tá? Não sei se você entendeu esse meu aspecto. Agora, por outro lado, você pode ter citações desse seu dataset. Então, não necessariamente você perdeu uma publicação, você pode ter ganhado uma citação em cima do teu dataset. Tá? Em geral, o que eu particularmente faria, né? Nem esquecendo em geral, o que eu particularmente faria, tá? Eu esperaria o máximo possível de tempo até que eu consiga publicar esse meu dataset, tá? Eu não acho tão interessante ficar fatiando o dataset, mas se vocês aí têm intenção, tudo bem, eu usei 3 agora, itens, e vou utilizar mais 9 depois, tá? Que em geral uma publicação, o dataset em geral, você disponibiliza o conjunto de dados brutos, você não vai disponibilizar o conjunto de dados analisados. Pode ser que alguma coluna tenha algum cálculo, alguma análise feita, mas em geral você disponibiliza conjunto de dados brutos, né? Eu esperaria um pouco para pelo menos tentar fazer a submissão já do trabalho, tá?
e depois publicaria o dataset inteiro com os dados brutos. Tá? Eu seguraria um pouquinho a questão da publicação do dataset para eu ter uma vantagem de uma publicação dos dados a partir do dataset. Tá? E depois faria a publicação dos dados brutos integrais, porque daí você pode ter auxílios e pode ter outras visões que outras pessoas tenham a respeito dos seus dados. Não sei se eu fui claro ou se é bem isso o contexto da sua pergunta. Não, foi exatamente isso. Foi perfeito, entendi. Obrigado, é isso mesmo. Eu seguraria um pouquinho. Tá, não, então, mas era essa dúvida que a gente ficou empolgado, porque assim, a gente está trabalhando com a nossa orientadora e ela não tinha pensado nessa possibilidade de publicar o dataset, né? E aí tem uma outra professora que está me ajudando para o meu projeto de pesquisa de doutorado, que ela tem um banco de dados que são de ex-orientandos dela de mestrado, que ela falou que nunca usou esses dados, os dados são muito bons e tá lá, tá no HD dela, ninguém usa, né? E os alunos que vão chegando, eles não ou não têm interesse ou não têm habilidade de aproveitar aqueles dados, entendeu? Então eles vão produzindo mais dados. E ela falou, eu queria publicar esses dados. Aí eu comentei com ela da possibilidade de publicar o dataset, que eu também não conhecia essa possibilidade, né? Só que aí ela falou assim, não, isso me interessa, quando você terminar o curso a gente volta a conversar. Só que aí na conversa com esse meu amigo do mestrado, a gente começou a falar, poxa, mas se a gente publicar a gente perde o ineditismo dos dados, né? Então, qual que é a vantagem? Então é melhor esperar um pouco, igual você falou, né? Talvez no caso da professora, que ela já tem uma quantidade razoável de dados e para ela, assim, talvez seja mais interessante para outros pesquisadores do que para ela, seja interessante publicar. Agora, no nosso caso da pesquisa, vale a pena segurar um pouco, é isso, né? Correto? Isso, exato, o raciocínio está certo. Se ela não tem tanto a pretensão de utilizar esses dados, disponibiliza para ela ter um conjunto grande, disponibiliza para outras pessoas poderem utilizar. Aí o que ela vai ganhar? Ela vai ganhar a citação, né? Que aqueles dados ela não perde a autoria daqueles dados de forma alguma, tá? Certo. Eu faria isso. Agora, o que eu não faria é deixar esses dados guardados aí num HD. Pois é, né? Com risco de perder, né? Exatamente, com risco de perder. Você sabe que essa questão de dados, eu também recebo vários alunos de TCC e tal, logo eles querem esse negócio, vou coletar dados, não sei o que e tal. Depois que eu e o Dutra fizemos esse curso de dataset, etc., agora eu estou muito de buscar esses conjuntos de dados, né? Então, vamos procurar. Vamos procurar no Google Dataset, vamos procurar lá na questão do Mendeley, vamos procurar que talvez esse dataset que você procura já exista. Né? Ou existe algo similar que você pode utilizar na sua pesquisa. Às vezes algo mais rico ainda, né? Que a gente nem esperava e está pronto. Exatamente. E aconteceu recente, com um aluno que ele queria trabalhar análise de dados de comércio eletrônico, a gente encontrou um conjunto de dados até bastante rico de vendas, que tinha toda a segmentação por cartão de crédito, por faixa etária, enfim. E para o TCC dele serviu muito, né? Inclusive, um professor da banca perguntando, mas como que você coletou esses dados? Ele falou, não coletei, peguei um dataset pronto, né? Que existia dataset pronto. E foi citado, tudo bonitinho, quem criou o dataset, de acordo com todas como se manda o script, né? Então, não dá para se falar assim, não, então você inventou esses dados? Não, esses dados foram tirados de tal lugar, que tem tal autor, que foi publicado em tal lugar. Entendi. Muito bom, obrigado, hein, professor? Por nada. Pessoal, mais alguém? Bom, então é isso, pessoal. Já passamos um pouquinho do horário. Eu agradeço bastante a atenção de vocês, tá? E nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Na próxima semana, eu acho que o Dutra já vai estar aqui novamente sem problema algum. Tá bom, pessoal? Então, um abraço. Obrigado, hein? Eu que agradeço e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Boa noite, obrigada.